Vamos resolver aqui esse exercício 5 do livro. Na figura a seguir, estão representados 5 vetores de mesma origem e cujas extremidades estão sobre os vértices de um hexágono regular, cujos lados medem k unidades. Calcular o módulo dessa resultante desses vetores. Então, vamos lembrar que o hexágono, a gente pode, pegando o centro dele aqui, a gente consegue partir ele em 6 triângulos equiláteros. E se são 6 triângulos equiláteros, esse ângulo aqui é 60 graus, esse ângulo aqui também é 60 graus. Esse ângulo aqui é 60 graus, esse aqui também é 60. Então, a gente vai ter aqui, desenhando os ângulos de uma forma melhor. Deixa eu apagar aqui. Eu vou ter que esse ângulo aqui, do A até a horizontal, é 60 graus. Esse ângulo aqui era 60 mais 60, então é 120. Esse ângulo aqui, do B até a horizontal, também é 60 graus. E esse ângulo aqui também é 120. Além disso, ele é um hexágono regular. Então, esse tamanho é igual a esse tamanho. Então, se eu olhar aqui esse triângulo isósceles, 60 era isso tudo aqui. Esquece esse 60 aqui, então, 1 minuto. Olhando esse triângulo isósceles, esse ângulo aqui tem que ser esse ângulo aqui, imagina que é um θ. E θ mais 120 é 180. Então, 2θ mais 120 é 180. Então, esse 2θ é igual a 60, esse θ é igual a 30 graus. Então, voltando, recapitulando. Esse ângulo todo aqui é 60 graus. Esse ângulo aqui é 120 graus. E esse vetor C está partindo esse ângulo de 60 no meio, em 2 pedaços de 30 graus. Pela simetria, aqui embaixo esse ângulo também é 30 graus. Esse ângulo aqui também vai ser 30 graus. E o ângulo do vetor B horizontal é 30 graus. Esse ângulo aqui, ele também é 120 graus. Deixa eu escrever um pouquinho mais legível. Aqui, 120 graus. Agora, simetria é uma coisa que ajuda muito. Então, eu vou fazer essa soma por partes. Eu vou somar primeiro o vetor A com o vetor B. Vamos traçar aqui os eixos vertical e horizontal, exceto que saiu torto. Vamos lá, eixo vertical, eixo horizontal. Vou colocar aqui o vetor A. Ele forma um ângulo de 60 graus com horizontal. E ele tem K unidades, o tamanho dele é K. O vetor B, ele também forma um ângulo de 60 graus com horizontal. E ele também mede K unidades. Então, esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B. O tamanho do vetor A é K, porque ele está aqui no lado do hexágono regular. O tamanho do vetor B também é K. Eu vou decompor esses dois vetores na horizontal e na vertical. Aqui vai estar o meu AX, aqui vai estar o meu AY. AX, como está no cateto adjacente ao 60, vai ser A vezes cosseno de 60 graus. Cosseno de 60 é meio, então esse AX vai ser A vezes meio. O vetor A tem módulo K, então isso aqui vai dar K sobre 2. Então, esse AX tem módulo K sobre 2. Agora, o AY. O AY é o mesmo tamanho que esse aqui. Então, o módulo dele está no cateto oposto a 60. Então, o AY vai ser A seno de 60. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, esse AY vai ser A vezes raiz de 3 sobre 2. O módulo desse A é K, então esse AY vai dar K raiz de 3 sobre 2. Vamos fazer agora a mesma coisa com o vetor B. Se eu decompor o B, vou decompor ele num BX e um BY. Tal que esse BX mais esse BY daria o próprio vetor B.
Esse BX está aqui adjacente ao 60, então BX vai ser B cosseno de 60. Esse BX, o módulo do B é K, cosseno de 60 é meio, então ele dá K sobre 2. E ele também está horizontal e para a direita. Agora o BY. O BY estaria aqui, é esse mesmo tamanho, e o BY está no cateto oposto ao 60. Então, o BY vai ser B seno de 60. Então, BY. O B tem módulo K, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Agora, vamos ver o que estão acontecendo com esses vetores, com as componentes. AY é para cima e vale K raiz de 3 sobre 2. BY vertical e para baixo vale K raiz de 3 sobre 2. Então, esses dois vetores se cancelam. Agora, o AX e o BX, eles têm mesma direção e sentido, então eles se somam. Então, somando A com B, essa soma é um vetor horizontal e para a direita, que vale K sobre 2 mais K sobre 2, que dá K. Então, quando eu pego o vetor A e o vetor B, eu posso trocar a soma deles eles dois por um único vetor K horizontal e para a direita. Seguindo o mesmo raciocínio de que simetria ajuda, agora a gente vai somar o vetor C com o vetor D. Mas antes a gente precisa saber qual o módulo desse vetor C e o do vetor D. De novo, como a figura é simétrica, esses dois vetores vão ter o mesmo módulo. Vou então desenhar aqui um triângulo para auxiliar no cálculo desse módulo. Imagina aqui o vetor A, que tem módulo K, o outro lado do hexágono, que também tem módulo K. Esse ângulo aqui é 120 graus. E esse aqui é o módulo do vetor C. Vou usar a lei dos cossenos da matemática. A gente tem que C ao quadrado é K ao quadrado mais K ao quadrado menos 2 vezes K vezes cosseno de 120 graus. Cosseno de 120 graus, se você não lembra, vamos olhar no círculo trigonométrico. Tá aqui o círculo trigonométrico. Esse aqui é o eixo dos cossenos. Esse aqui é o eixo dos senos. 120 graus está no segundo quadrante. Para 180, falta 60. Então, ele está na mesma direção dos 60 graus no primeiro quadrante. Dessa forma, o cosseno de 60 está do lado positivo, cosseno de 120 está do lado negativo, então o cosseno de 120 graus é menos o cosseno de 60 graus, cosseno de 60 meio, então o cosseno de 120 graus vai ser igual a menos meio. Vamos então voltar para a conta do nosso C. C ao quadrado vai ser K ao quadrado com K ao quadrado, 2K ao quadrado, menos 2 vezes K vezes K, K ao quadrado, vezes cosseno de 120, que é menos meio. Então, C ao quadrado vai ser 2K ao quadrado, menos com menos dá mais, 2K ao quadrado vezes meio, K ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ser 3K ao quadrado. Vou tirar a raiz dos dois lados da equação. C é um módulo, então ele não pode ser negativo. Então, esse C vai ser raiz de 3 vezes K, que vai ser o mesmo módulo do D, pela simetria da figura. Se você não acreditar na simetria, faz a mesma coisa nesse triângulo aqui, que você vai ver que dá o mesmo resultado. Então, agora, vamos somar o vetor C com o vetor D. Vou desenhar eles aqui. Tá aqui o vetor C. Tá aqui, vou desenhar agora o vetor D. Vou desenhar aqui a reta horizontal, o eixo horizontal e o eixo vertical. Voltando aqui para a figura. O ângulo que o C forma com a horizontal é 30 graus, o ângulo que o D forma com a horizontal também é 30 graus. Então, esse ângulo aqui é 30 graus, esse aqui também é 30. Dá para imaginar que a resultante também vai ser horizontal,
já que tem uma simetria similar ao primeiro caso, a primeira soma que a gente fez. Mas vamos fazer essa conta. Tá aqui a componente CY e aqui a componente CX. CX está no cateto adjacente, então CX é igual a C cosseno de 30 graus. Então, esse vetor CX, que é horizontal e para a direita, vale o módulo de C é K raiz de 3, ou raiz de 3K, e cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 com raiz de 3 dá 3, então esse CX vai ser 3K sobre 2. O CY, ele tem exatamente esse tamanho, então ele está no cateto oposto a 30 graus. Então, o CY vale C seno de 30 graus. Então, esse CY vale raiz de 3K, que é o módulo do C, vezes o seno de 30 graus, que é meio, e isso dá raiz de 3K sobre 2. Agora, vamos decompor o vetor D. Vou usar aqui outra cor para não misturar. Esse aqui seria o DY, e aqui, horizontal e para a direita, seria o DX. DX está no cateto adjacente a 30, então DX vai ser D cosseno de 30. O módulo de D também é raiz de 3K. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Então, vai dar o mesmo valor que a gente tinha calculado aqui, que é 3K sobre 2. Agora, o vetor DY, que é vertical e para baixo. DY vai ser D seno 30. Como o D tem o mesmo módulo do C, vai dar o mesmo módulo que a gente tinha calculado aqui, que é a raiz de 3K sobre 2. Agora, olhando essas componentes. O CY é vertical e para cima, DY vertical e para baixo, e eles têm o mesmo módulo, então eles se cancelam. Agora, o CX e o DX têm a mesma direção e sentido, então eles vão se somar. Então, quando eu somo o vetor C com o vetor D, essa resultante é horizontal e para a direita, e o módulo dessa soma vai valer o CX, que é 3K sobre 2, mais o DX, que também é 3K sobre 2, isso dá 6K sobre 2, que é 3K. Então, eu já tenho a soma do A com B, tenho a soma do C com D, e falta agora só o vetor E, que é horizontal e para a direita. Então, ele já está na direção que eu precisava. Vou apagar aqui os desenhos para a gente poder ver mais claramente quanto é o módulo do vetor E. Lembra que eu falei que a gente pode pegar o hexágono e dividir em 6 triângulos equiláteros? Esse aqui é o centro do hexágono, e aí todos esses triângulos são equiláteros. Então, se aqui é K, esse pedaço aqui também mede K. Se aqui é K, esse pedaço aqui também mede K. Então, o comprimento do vetor E vai ser K mais K, que é 2K. Então, vamos organizar essa nossa soma. A gente tinha visto que o vetor A mais o vetor B resulta num vetor horizontal e para a direita. Onde que está essa soma? Que tem módulo K. A gente viu que o vetor C mais o vetor D resulta num vetor horizontal e para a direita que tem módulo 3K. E o vetor E, a gente acabou de ver quanto mede o módulo dele, ele é horizontal e para a direita e tem módulo 2K. Vamos agora somar os dois lados das equações, somando os membros da esquerda. A mais B mais C mais D mais E é igual à soma de 3 vetores que têm a mesma direção e sentido, então é só somar algebricamente, e esse módulo vai valer K
mais 3K mais 2K, que é igual a 6K. Então, a resultante da soma de todos esses vetores que estão aqui, apagando para a gente poder ver melhor, é um vetor horizontal para a direita e de módulo 6K.